Uma vez, o segundo mandamento, a partir do verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Meus irmãos, que graves essas palavras que nós acabamos de ler no segundo mandamento. O Senhor odiará até a terceira e quarta geração daqueles que transgridem o mandamento a respeito do seu culto. Não foram poucas as vezes que eu escutei da boca de irmãos que as questões de culto eram os detalhes a respeito do culto, eram pormenores, e que não havia problema nenhum participar de cultos em igrejas menos puras, porque apesar de alguns elementos estranhos, ou mesmo a corrupção de elementos que devem estar no culto, como, por exemplo, os cânticos, né? Cânticos muitas vezes heréticos sendo cantados. Os irmãos, não, isso não é tão problemático assim. E se a coisa ficasse meramente no discurso, talvez fosse até menos mal. Mas esse critério, essa observação a respeito do culto, muitas vezes está tão internalizada nas pessoas que isso é usado para que eu possa me ausentar da minha igreja num determinado final de semana por conta de um passeio, de uma viagem, e eu congregar em qualquer igreja, mesmo igrejas que têm heresias no seu culto, na prática, na forma, nos elementos, porque afinal de contas não é tão importante assim, já que aquela ali ainda é uma igreja, ela não se tornou uma sinagoga de Satanás. Isso não seria desculpa nem para que eu me ausentasse da igreja para ter um momento, um final de semana de lazer. Veja, o que é que o Senhor está nos dizendo? Ele odiará os filhos, os netos e os bisnetos daqueles que transgridem o seu culto, daqueles que trazem elementos estranhos para o seu culto, para aqueles que cultuam de uma forma que Deus não prescreveu. Deus odiará as suas gerações. É o próprio Deus que está dizendo isso. Mas quando nós vamos nos ausentar da nossa igreja, num final de semana, num domingo, parece que a última coisa que a gente observa é se naquele local onde eu vou estar no dia do Senhor, tem uma igreja pura para eu congregar. Parece que isso nos nossos corações é uma coisa tão banal, tão secundária, tão periférica, que eu nem sequer me esforço para voltar no final de semana. Mas não fosse só isso, muitas pessoas, por questões absolutamente secundárias à vida cristã,
escolhem congregar em igrejas onde práticas não ordenadas são exercidas no culto. Eu conheço vários casos. Meus irmãos, nós precisamos levar a sério a interpretação dos nossos catecismos a respeito de como se deve, o que diz os nossos catecismos, a respeito de como se deve interpretar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles devem ser interpretados nos seus aspectos positivos, ou seja, tudo aquilo que está proibido está automaticamente ordenado, o contrário, e vice-versa. Mas nós também precisamos observar cada um dos seus mandamentos nos seus diversos graus. Não só além da sua expressão interna e externa. Ou seja, se eu apenas externamente adorar o Senhor não receberá como convém a minha adoração. É por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Ou seja, aqueles que, pelo poder do Espírito Santo, foram transformados e pelo clamor indizível do Espírito Santo, eles declaram a Deus o seu culto. Mas não só isso, em verdade, porque é conforme aquilo que está revelado na palavra de Deus. Então eu preciso levar em consideração os aspectos internos, interiores, as disposições do meu coração. Eu preciso levar em consideração os aspectos externos, ou seja, como o Senhor disse que eu precisava fazer. Eu preciso levar em consideração os aspectos positivos e negativos, mas todos os graus. Os mandamentos, eles geralmente são expostos na sua forma mais, por assim dizer, escandalosa. Negativa, na maioria das vezes, e escandalosa. Isso aqui que está sendo proibido de ser feito não é a adoração de imagens como, por exemplo, os católicos fazem. Não é simplesmente isso. Você veja que os mandamentos, eles são expostos de acordo com as circunstâncias da sua época. O que Deus está dizendo para o povo é o seguinte: vocês viveram séculos no Egito e aprenderam que a adoração é feita por meio de imagens, de muitas imagens. Agora que eu estou resgatando vocês do Egito, para que vocês vão para o deserto me adorar, vocês vão observar esse mandamento. Em primeiro lugar, a respeito do culto. Vocês não vão adorar muitos deuses, outros deuses, como os egípcios faziam e que está impregnado no imaginário de vocês. Vocês vão adorar um único Deus. Só a mim, que vos tirei da terra do Egito. Mas vocês não vão fazer de qualquer jeito. Não é que simplesmente vocês vão deixar de lado a multidão de deuses que vocês aprenderam a adorar no Egito e a adorar só a mim. Vocês também não vão me adorar como os egípcios adoravam os seus falsos deuses, por meio de imagens. Vocês não farão imagens. Vocês não me adorarão como eles adoram. Então, veja, que era que os judeus naquela época entendiam como culto? Culto
é você fazer uma imagem, se prostrar diante dela e adorá-la e colocar uns presentes ali nos pés dela ou coisa do tipo. Deus está dizendo: vocês não vão fazer assim. Vocês vão adorar como eu vou lhes ensinar. Então veja, não é que só quebra o segundo mandamento quem faz imagem de Deus ou quem faz imagem de outros deuses. Não é isso. Não é isso. Quebra o segundo mandamento todos aqueles que adoram ao Senhor em qualquer aspecto do seu mandamento diferente daquilo que ele mandou. Qualquer aspecto. Positivo, negativo, interno e externo. Qualquer um. Qualquer um desses aspectos. Todas as vezes, meus irmãos, todas as vezes que nós negligenciamos isso, sabe o que é que nós estamos fazendo? Deus leva muito a sério. Leva a sério demais da conta. Não, mas eu acho que ele está só brincando. Ele está só brincando. Não é bem assim, desse jeito. Será que Deus é assim? Será que Deus está brincando quando ele diz que odiará os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos e os filhos deles? Se nós fizermos como os pagãos fazem? A prática, a nossa prática é que vai dizer se nós levamos verdadeiramente a sério essas palavras. E não se enganem. Não se enganem. Não é à toa que muitos pais, inclusive presbiterianos, e que se dizem reformados e de outras tradições da reforma, viram os seus filhos votar em ladrão nas últimas eleições. Não é à toa. Não é por outra coisa, não é por outro motivo. Você acha que Deus está amando os nossos filhos quando Ele permite que, mesmo eles tendo passado a vida inteira frequentando os cultos ao domingo, eles estejam votando em ladrão, anticristão, por exemplo? Mas não é só isso. É por isso que filhos de muitos crentes se colocam em julgo desigual. É por isso que filhos de muitos crentes não querem mais vir à igreja. Não é à toa, meus irmãos. Agora a gente pode, com essas palavras, fazer duas coisas. Se irar contra ela ou se arrepender, como Deus nos chama nesse momento. Porque Deus fará misericórdia até 1000 gerações. 1000 gerações. O Senhor se irará contra 3 apenas dos que os odeia. Mas Ele amará até 1000 gerações. E mesmo aqueles males que sobrevieram às nossas vidas por conta dos nossos muitos pecados, Deus reparará, porque Ele é misericordioso até 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. E o Senhor nos mandou nos arrependermos dos nossos pecados, e é o que faremos em congregação agora.